O ordenamento jurídico hoje já contém um conjunto de normativos muito mais vasto e estamos em crer que caminhamos sim para a construção de uma nação mais forte, na medida em que esses normativos que fazem parte do nosso ordenamento jurídico já têm hoje uma robustez maior. Muito obrigado, doutor Ildefonso, por esta nota introdutória. Igual, doutora Aguinaldo. A Constituição da República completou 14 anos desde que foi revisada em 2010. Exato, revisada, a última revisão foi em 2021, no caso. Exato. Promulgada em 2010, são 14 anos, de uma Constituição como lei fundamental. A Constituição como lei fundamental tem um propósito que move os povos desde a antiguidade. Só para lembrar que, como o homem não é confiável, então é preciso que o poder seja controlado. E é neste propósito que nasce a própria Constituição, desde as suas primeiras manifestações, com a Magna Carta em 1215, com a própria Revolução Gloriosa em 1688, enfim, que dá também a manifestação da Carta de Direito, Bill of Rights, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Todos esses factos, e cá em África, a colonização, marcaram, portanto, um início de uma nova etapa, particularmente para o caso da África e o caso de Angola. Esses factos políticos motivaram para que os povos quisessem se ouvir mais, quisessem ser respeitados, quisessem ver os seus direitos reconhecidos, a razão pela qual as constituições existem e com o propósito de limitar o poder face ao seu arbítrio e em respeito aos direitos dos seus cidadãos. E Angola é o caso. Não foi a primeira manifestação constitucional que tivemos, mas, portanto, foi aquela que, do ponto de vista de estruturação e de análise técnico-jurídica, apresenta-se como uma Constituição formal e uma verdadeira Constituição para o Estado angolano. Muito obrigado, doutor Feijão. Exatamente. Nós estamos diante de uma realidade inerente à concretização de 14 anos de vigência da atual Constituição da República de Angola, que de resto, quando da sua ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, a 5 de fevereiro, visou efetivamente solidificar o Estado democrático de direito que Angola se propôs a construir em 1992. Nós estamos diante de uma Constituição que de facto veio densificar aquilo que tem que ver com a regulação estou a falar da organização dos poderes fundamentais. Portanto, estamos a falar dos órgãos fundamentais do Estado, os que estão previstos no artigo 105, no caso o Presidente da República, a Assembleia Nacional e os tribunais, e também esta Constituição veio trazer de forma muito mais abrangente aquilo que são os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, nós estamos diante de uma Constituição que, de facto, tem, de alguma forma, sido concretizada, porque, por exemplo, uma coisa é falar sobre o texto constitucional e de resto, essa questão vai ser devidamente desenvolvida no decurso do debate. E outra questão é falar da concretização daquilo que está previsto na Constituição. Em termos formais, nós estamos perante uma Constituição bastante rica, sobretudo relativamente à consagração dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, e embora não seja efetivamente consensual ao nível das forças políticas e ao nível dos escultores do direito constitucional, mas é uma Constituição que tem estado a servir
os interesses da nação e nós regozijamos-nos pelo facto de ter concretizado 14 anos de vigência. Muito obrigado, Dr. Feijó. 8h15 minutos, saudamos cordialmente o nosso comentador, Félix Boano, bem-vindo. Muito bom dia, saudações extensivas para aqueles que nos ouvem, meus colegas aqui de painel. Exato. Uma nota introdutória, a Constituição da República como lei fundamental. Obrigado. Desde o momento que Angola se tornou independente, fala-se já de 3 repúblicas. Estamos a falar da Constituição de 1975, que de 1975 a 92, se não estou em erro, terá completado 16 anos de vigência. Estamos a falar da Lei Constitucional de 1992, que de 1992 a 2010 terá completado 18 anos. E a Constituição propriamente dita de 2010, que até então terá completado 14 anos. Ainda assim, não é mais velha das demais leis constitucionais que já tivemos, está a caminhar. Embora com as suas vicissitudes que ela apresenta, concordo em parte já com os meus colegas de painel ao afirmarem que a Constituição de 2010 ela acarreta ricos fundamentos e conteúdos ligados aos direitos fundamentais, e esta é a grande novidade que a nossa Constituição da República apresenta, mas ainda assim esta garantia, este conteúdo ligado aos direitos fundamentais não passa de uma mera formalidade, pois a sua materialização ainda está aquém. Estando aquém, nós podíamos apontar para uma Constituição virada pelo menos que olha ao cidadão, coloca pelo menos na frente, que do ponto de vista formal ou material, o cidadão. Já é a altura de falarmos de uma Constituição que define o cidadão, que dá um conceito de angolano, quem é o verdadeiro cidadão, porque se assim não for, nós vamos continuar a andar e a remar contra a maré. Ainda diante da nossa Constituição que se queira arquitetar para a construção do Estado Democrático de Direito, é inalienável que se faça vencer ou vincar 3 pilares fundamentais para que assim seja concretizada, como a educação cívica e moral do indivíduo, onde é que está virada na nossa própria Constituição da República de Angola. A participação política dos cidadãos, também um elemento que não se pode deixar de parte. E o outro é o direito à liberdade. Esses 3 elementos são fundamentais e eu sinto que a nossa Constituição apresenta, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, está totalmente desaparecido e desagregado. Então precisamos congregar, unir esta parte teórica com a prática para termos, na verdade, uma Constituição que represente a realidade do povo. Em ciências políticas nós aprendemos sempre um conceito, qual é a melhor Constituição de um país. É uma questão provocativa que os professores faziam. O professor Barceló Gouveia também apresenta essa questão, qual é a melhor Constituição. De todas as questões que se façam, nunca se encontrou a realidade de uma melhor Constituição. Portanto, a melhor Constituição seria aquela que satisfaz os anseios da comunidade, aquela na qual a comunidade se revê e consiga nela cumprir e obedecer os princípios nela oponentes. Félix Boano, existe uma diferença entre as leis emanadas na questão da República? Existe uma diferença na sua execução do ponto de vista prático? Diferença de praticidade? Diferença não concretamente. O que existe é que o que está escrito na Constituição da República é diferente do que nós vemos na realidade. Aí nós encontramos uma dificuldade em cumprir.
o que está plasmado na Constituição. Muito obrigado. Doutora Aguinaldo, existe uma diferença entre Constituição e lei constitucional? Existe sim. E no caso concreto que estamos a falar da Angola, nós usamos e era formal que se usasse antes da Constituição de 2010, as leis anteriores, a de 91, 92 e mesmo antes disso também, depois de 75, nesse intervalo, portanto, de 75 a 92, nós chamamos formalmente lei constitucional. Por quê? Porque pensava-se, e era verdade, que estávamos num processo transitório para a elaboração de uma Constituição mais definitiva, mais constituída, mais bem elaborada, que pudesse estruturar o poder, os principais órgãos do Estado, pudesse criar, traçar linhas da interligação, interrelação das principais instituições do Estado, pudesse trazer os direitos e liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, tudo isso não era possível naquele processo de transição. Mas como estas leis e as circunstâncias da altura não permitiam termos um poder constituinte que fosse capaz de trazer à tona todos os anseios da população angolana, então tínhamos esses processos transitórios que nós denominamos de lei constitucional. Agora, a Constituição da República de Angola também resulta ela de uma lei constitucional. Mas agora chamamos formalmente ela como Constituição porque temos aqui um documento formal, um documento acabado. Por isso é que estamos a diferenciar desta maneira. As leis nela emanada têm um reflexo na vida dos cidadãos? Aqui o comendador residente, o Félix Bonano, trouxe à tona a questão do professor Bacelar Gouveia, qual é a Constituição ideal. Deveria dizer que em nenhum Estado e em qualquer parte do mundo uma Constituição, os seus cidadãos sentem que ela é plenamente cumprida, aplicada e satisfaz a todos. Não. Em muitos casos satisfaz a maioria e quando assim é, já é muito positivo. Agora, para o caso da Angola, nós olhamos para a Constituição várias vezes comparando-a com normas de aplicação material, com normas de desenvolvimento de princípios, com normas ordinárias. A Constituição, grande parte das normas que estão na Constituição são normas princípios, são ideais de reflexão, ideais orientadores, são padrões de ação das instituições do Estado. Portanto, para que sejam cumpridos esses princípios, é necessário que exista uma lei material. E muitas das vezes nós olhamos principalmente para os direitos fundamentais, quer sejam eles de primeira, segunda, terceira geração e por ali adiante, como se está na Constituição, então por que não se implementa? Temos na Constituição direito à habitação, temos na Constituição, só a título de exemplo, direito à saúde, mas por que isso na prática não se reflete? Todos esses direitos que conhecemos na Constituição e gostaríamos e auguramos que eles sejam plenamente executados, dependem muitas das vezes de um outro princípio que também é constitucional, a reserva do possível. Todos esses estão armadilhados, eu diria assim mesmo, armadilhados naquilo que se chama reserva do possível. É um dever do Estado e direito do cidadão, mas esse direito pode, quando não é cumprido da parte do Estado, pode ser exigido da parte do Estado? Pode. Agora, pode ser exigido judicialmente da parte do Estado? Essa é a questão. Será que vai se constituir num dever, ou seja, num direito de ação da parte do cidadão? Se eu não tenho habitação e na Constituição diz que tenho direito à habitação, vou abrir um processo junto do tribunal para que o Estado seja condenado a cumprir este direito para mim? Bom, são questões que se levantam. Agora, em relação aos direitos civis e políticos, o seu cumprimento também, digamos que a realidade já tem estado a melhorar e toda uma democracia é sempre em construção. Claro que às vezes um pouquinho mais lento do que esperávamos
esperávamos, gostaríamos que fosse um pouquinho, o processo fosse um pouquinho mais acelerado, em alguns casos até mesmo propositado, eventualmente por alguma vontade política da parte de quem governa, em outros momentos talvez pelos próprios passos necessários no momento em que estamos. A título de exemplo, fala-se muito da liberdade de reunião e manifestação. Está na Constituição de 2010. Mas agora, a lei que materializa essa liberdade de reunião e manifestação, esta lei é de que ano? É de 91. É de 91. Tem uma diferença com a Constituição de mais ou menos 20 anos. Mais ou menos 20 anos. Em relação ao período que a Constituição sai, em relação ao ano que esta lei foi portanto, promulgada. Então, por que é que não temos uma lei de reunião e manifestação que seja mais adequada ao constitucionalismo moderno e a uma república como tal? São questões, e a investigação científica nós sabemos que muitas das vezes o mais importante é perguntar. E as respostas vamos escolher. Doutor Aguinaldo, muito obrigado. Doutor Ildefonso, de vários pontos contidos os primeiros pontos no caso da questão da República, apego-me ao artigo 16, recursos, artigo 15, tanto o 15º, penso que terei pronunciado bem, a terra que constitui propriedade originária do Estado pode ser transmitida para pessoas singulares ou coletivas, tendo em vista o seu racional e afetivo aproveitamento dos termos da questão e da lei. A minha questão relaciona-se ao segundo ponto. São reconhecidos às comunidades locais o acesso e o uso das terras nos termos da lei. Vê-se nos últimos dias conflitos de terras por toda a parte de Angola. Depois desses 14 anos, há razões de existência, já que a nossa Constituição reconhece que as comunidades tenham acesso ao uso das terras? Ora bem, tal como já foi aqui antes frisado pelos meus colegas de painel, a questão da materialização dos princípios constantes na Constituição depende muito de leis anexas, portanto, de leis específicas que depois vão olhar ou que apegam-se aos princípios constantes na Constituição e de forma mais detalhada vão então regular a ação de quem governa e de quem é governado relativamente ao ponto em questão. E esta questão da terra ou das terras não é uma novidade, ou seja, não é uma questão de discussão nova, na medida em que já lá se vão muitos anos em que persiste este conflito entre o Estado e os cidadãos ou as comunidades locais, no sentido de que ainda existe um braço de ferro em que o Estado, como ente que deve defender ou deve assegurar o cumprimento da Constituição, guia-se por aquilo que ela estabelece, mas as comunidades locais, de algum modo, e usando daquilo que são os princípios do direito natural, ainda defendem a necessidade de lhe ser atribuída e de fazer o uso normal das terras como sua propriedade. E, portanto, o que deve ser feito aqui, e foi aqui já aflorado pelo meu colega de painel, o que falta em Angola ainda é um casamento perfeito entre as normas do direito positivo e as normas do direito natural, ou seja, nós temos uma tradição, nós temos uma cultura, nós temos uma forma de estar e de ser dos nossos povos, e isto remete-nos à gênese da nossa nação, e, portanto, as leis hoje constantes na nossa Constituição e, de algum modo, que precisam de uma adequação à nossa realidade, não têm estado a acompanhar essa dinâmica, ou seja, não podemos passar aqui a imagem de que todos os normativos constantes na nossa Constituição são efetivamente aplicáveis e, portanto, é preciso que haja algum respeito por aquilo que é a raiz do nosso povo. E então, penso que ainda precisamos de alguns anos para que o legislador faça esta adequação deste princípio da propriedade e do uso das terras, no sentido de que nós, cidadãos, nós, comunidades locais, possamos estar
mais à vontade para absorver e cumprir esses princípios normativos constantes na Constituição. Doutor Fischer, a mesma questão. Bem, antes de me pronunciar a respeito da questão, importa aqui fazer referência do facto de que a maior parte das normas existentes na Constituição da República de Angola são essencialmente programáticas, ou seja, precisam de ser concretizadas mediante a aprovação das chamadas leis ordinárias. Não é o que tem sido, doutor? Diga? Não é o que tem sido? Não, tem havido regulamentação de diversas normas. Por exemplo, quando se fala sobre a responsabilidade civil do Estado, portanto, nós vemos, por exemplo, aqui na Constituição, o artigo, se não estou em erro, 75, que foi objeto de concretização. Já há uma lei que regulamenta efetivamente a responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas. Uma outra lei que regulamenta uma norma programática prevista na Constituição é a lei que portanto, regula a questão da ação popular. Então, nós vemos que no decurso dos 14 anos, a Assembleia Nacional foi efetivamente aprovando leis que depois foram sendo promulgadas pelo Presidente da República como forma de efetivamente regulamentar as mais diversas normas programáticas ou normas princípios que constam efetivamente da Constituição, porque é importante que nós levemos, aliás, ao conhecimento dos ouvintes desta cadeia de rádio que a maior parte das normas constitucionais não são diretamente aplicáveis, com exceção dos chamados direitos, liberdades e garantias fundamentais, que efetivamente são aplicáveis de forma direta. Então, as outras normas precisam de regulamentação e, a meu ver, têm sido regulamentadas e penso que, com o passar do tempo, outras normas serão efetivamente concretizadas mediante a aprovação e promulgação de leis efetivamente ordinárias. Agora, relativamente ao que determina o artigo 15 da Constituição da República de Angola, na verdade eu penso que a questão inerente ao facto de a terra ser propriedade originária do Estado não devia ser um assunto objeto de discussão, porque, sinceramente, consagrar, por exemplo, na Constituição a terra como propriedade originária do povo, aí o Estado estaria a mendigar ao povo a titularidade da terra. Originariamente, o que a Constituição dispõe é efetivamente claro, que originariamente, em termos de origem, propriedade originária, Angola existe há quase 50 anos. Originariamente, a terra pertence efetivamente ao Estado. Mas, deixa-me só terminar. Entretanto, não há qualquer impedimento de fazer com que se proceda a transferência da titularidade da terra do Estado para o cidadão ou para outros entes. Não há qualquer impedimento a respeito disso. A lei de terras vem efetivamente trazer de forma pormenorizada uma realidade inerente aos modos de aquisição, quer do direito de propriedade e outros direitos inerentes à terra. Agora, o número 2 deste artigo, vou mesmo aqui localizar, o reconhecimento que a Constituição da República de Angola manifesta em relação às comunidades locais tem que ver
com efetivamente aquilo que é o costume. As comunidades locais, no seio das comunidades locais, tal como é concebido, a transmissão de direitos de geração a geração. E havendo efetivamente essa realidade no seio das comunidades, o Estado limita-se essencialmente a reconhecer. Mas o que nós temos estado a constatar, fruto essencialmente da minha profissão, é que ao nível das comunidades também tem havido efetivamente uma situação em que a autoridade tradicional, por exemplo, sem articular com as famílias ou com os cidadãos, acabam por passar declarações sobre essas terras a favor de terceiros, e isso tem gerado efetivamente algum conflito, porque geralmente quem manifesta a intenção de adquirir uma propriedade ou ter acesso a uma propriedade mediante, por exemplo, e de resto o direito mais comum é o direito de superfície, acaba por aliciar essas autoridades mediante a entrega de determinados bens, e isso cria efetivamente algum conflito no seio das comunidades. Então, a questão não tem estado a ser colocada em relação a quem manifesta efetivamente o interesse de aceder à terra, mas a questão tem que ver essencialmente com aquilo que é a conduta das autoridades locais relativamente ao contato que têm estado a estabelecer com pessoas que manifestem o interesse de aceder à terra. O doutor Feijó criminaliza, culpabiliza as autoridades tradicionais terem violado a lei de que a terra é originariamente do Estado? Não nessa perspectiva. Eu estou a olhar para o reconhecimento que é manifesto na Constituição da República de Angola a respeito do acesso pelas comunidades locais à terra. Porque lá onde existem, ou seja, lá onde o Estado efetivamente não se faz representar, tem uma autoridade chamada autoridade tradicional. E é esta que, ou seja, na maioria dos casos, intervém nesse processo inerente às terras ao nível das comunidades. Doutor Feijó, voltamos a si. Félix Boano, está de acordo com o pronunciamento, com esta visão, esta análise, doutor Feijó? Bem, relativamente ao problema de terra versus Constituição da República, volto a repetir e a dizer, o problema não é a Constituição da República, o problema não é a nossa lei, o problema é o cidadão. Mas é a Constituição que rege as leis do país. A Constituição está boa, o cidadão está bom. Quando se chama aqui a terra como propriedade originária do Estado, primeiro devíamos ver um vetor. O Estado é um elemento novo com relação ao povo, ao cidadão. Primeiro surgiu o povo, depois surgiu a terra. Se formos buscar a raiz cristã, Deus criou primeiro a terra, depois é que colocou o homem na terra. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o Estado diz, ou as autoridades dizem que a terra é propriedade originária do Estado, temos que procurar saber quem é o Estado. Quem é esse Estado? O Estado, que a ciência define como tal, é diferente do Estado que nós vivemos em Angola. Porque cada pequeno chefe aqui é uma lei. Quando a Constituição da República, o poder constituinte, decide a terra como propriedade originária do Estado, cada administrador, cada chefe de repartição das obras públicas tem uma parcela de terra. É o que está acontecendo em Angola. Não devia ser? Não é assim que a Constituição... Não é o espírito de entendimento da Constituição da República. Mas o cidadão administrador, o cidadão presidente da República pensa de forma diferente. O que é que faz? Por falta da consciência. A educação moral e cívica que desapareceu no nosso seio. O lado humano que desapareceu no corpo
da Constituição da República está a nos trazer essas dificuldades. Porque quando diz que a terra é propriedade originária do Estado, devíamos olhar o Estado como um todo cidadão que nele pertence. E a nossa Constituição da República, mais uma vez digo, não tem culpa nenhuma. Logo no preâmbulo, como diz e interpreta o professor Melo Alexandrino na sua obra Constitucionalismo Angolano, esse nós tem muito significado só ao abrir. Félix, quem perdeu o controle das leis contidas na nossa Constituição? O controle, há muito aproveitamento por parte daqueles que nos dirigem. Há muito dolo. Aproveitam-se da nossa inocência, do nosso lado leigo e fazem e desfazem fora disto. Vê o artigo 52 da Constituição da República, fala da participação da vida ativa, da política. Todo cidadão tem esse direito. Se hoje o meu amigo Edmundo sair para poder denunciar um comportamento negativo sobre as leis, sobre violação de terra, um outro comportamento ali na sociedade, você vai sofrer censura. Mas tens esse direito consagrado na Constituição da República. Se um funcionário público denunciar uma prática negativa do seu dirigente, do seu chefe, apanha um processo disciplinar, é transferido para uma outra zona, num olhar impávido das grandes autoridades. Se hoje você fazer uma denúncia sobre, por exemplo, o tráfico de droga, você corre até risco de morrer. Mas a nossa Constituição dá essa prerrogativa ao cidadão. O cidadão fugiu dessas responsabilidades. Como consequência, dá nisso, cada autoridade, cada dirigente toma uma decisão como quer, porque ninguém cumpre o que está aqui. E dizia, volto a repetir, Jonas Savimbi, o que se fala, o que se escreve não se cumpre, o que se fala, o que se lê não se... Ou seja, o que se fala, o que se lê não se cumpre, e o que se fala, o que se escreve não se fala. Aqui está tudo do jeito que nós estamos a começar a controlar. A Constituição está ali, mas todos fogem desse padrão constitucional. O que nós temos que fazer agora é devolver. Eu lembro na 6ª classe o objetivo da educação moral e cívica. Aprendemos bem, os professores insistiram. E está na mente, e nós devemos ser assim, para devolver a higiene intelectual e cívica do cidadão. O objetivo da educação moral e cívica, nos manuais da 6ª classe, é de desenvolver o indivíduo para que este adquira a responsabilidade perante si mesmo e perante a sociedade. Se hoje, agora, os intelectuais fazem de tudo para ganhar uma certa dinastia e trabalhar para prejudicar o inocente, este não tem moral. Se o administrador faz o processo de talionamento de uma zona para atribuição de construção dirigida aos jovens, mas atribui aquilo aos seus mais próximos ou a ele mesmo, esse administrador não tem moral. Félix, vamos acelerar um pouco o nosso processo. Vários são pontos contidos na nossa Constituição da República. Por agora vamos fazer a colação de 3 artigos. O artigo 76, o artigo 77 e o artigo 78 da Constituição da República. O primeiro é o direito ao trabalho. O trabalho é um direito e um dever de todos. Todo trabalhador tem direito à formação profissional, justa remuneração, descanso, férias, proteção, higiene e segurança no trabalho, nos termos da lei. E também o artigo 77, o Estado promove e garante as medidas necessárias para assegurar a todos a assistência médica. O 78, o consumidor tem direito à qualidade dos bens e serviços da informação. Olhando para a nossa realidade atual, fazendo uma análise destes 3 artigos da nossa Carta-Mãe. Só está na carta. Só está na carta. Só está na carta. De fato, porque a realidade nossa, então temos que ser reais. Então, o que acontece? Direito ao trabalho. Esse trabalho que nós temos estado a ver no nosso país, em vez de criar um desenvolvimento, cria um recuo. Não há desenvolvimento. Se você vê aquilo que eu vi recentemente, até devíamos trazer também já com as competências do presidente da República. Isso também é parte. O presidente da República em Angola é tudo. Um pequeno rei, decide, tem todas as funções possíveis para o país. Parte do presidente da República, mas tem 5 competências. É titular do Poder Executivo,
é comandante em chefe das Forças Armadas, é o chefe, também controla a justiça, alto magistrado da nação. Isso tudo ainda é mais presidente do partido. Quando ele é presidente do partido, há uma confusão grande. Mas eu estou feliz. Vou já chegar já. Vou chegar aí. Vou chegar. Porque tem tudo uma raiz, tem tudo um epicentro. Vou chegar ali. Por quê? Porque é ele que decide tudo. Quando há emprego, por exemplo, na função pública, há um decreto, tem tudo mão do presidente que promulga. Então tem essa competência o presidente. Enquanto o presidente do partido faz também uma confusão diante das outras competências que o rodeia. Ao fazer essa confusão, nos traz aqui também uma realidade diferente. O presidente, ele falou agora do artigo 75, fala do direito ao emprego. O presidente da República 76, exato. O presidente da República em 2017, quando entrou no poder, prometeu quantos mil postos de emprego? Quem prometeu? O presidente da República. Para quem? Para os cidadãos. Agora vamos fazer aqui a nossa inquietação. Cada um aqui tem um irmão, tem um sobrinho que estudou no INE, estudou no ICED, estudou no IMAG. Dos 500 mil empregos, os 5 anos já passaram. Estamos agora no segundo mandato. Quantos mil empregos foram postos? E se é um direito estipulado na Constituição, por que nós estamos ainda assim? O que acontece? O que acontece é que nós só estamos virados, quando se fala de emprego, é só na educação e na saúde. Nunca mais vi concurso público propriamente dito, noutras áreas. Quando há concurso público naquelas áreas de grandes rendimentos, talvez sejam cidadãos exportados. Voltamos assim mesmo. Exatamente. Doutor Agnaldo, está de acordo com o pronunciamento de Felix Simão? Pois é, ele é a sua maneira, Estou feliz é a sua maneira. Pois bem, vamos então olhar e na verdade não posso deixar de sublinhar que, de acordo com o princípio da boa governação, há uma interligação de tudo quanto é o funcionamento do próprio Estado. E nessa parte, quando ele responde à minha interpelação de que tudo está interligado, na verdade atribuo sim razão, e porque tudo está, havendo um sistema democrático e um sistema que funciona, sustentado pelo Executivo, tudo fica sempre interligado. Agora, a questão inicial que é colocada, a não ser que tenha mudado da agenda, mas estava a falar do artigo 76, certo. 77 e o posterior. Então, conforme sublinhei desde o início, que estamos neste capítulo, estamos diante dos direitos, e a epígrafe do próprio capítulo diz logo, direitos e deveres econômicos, sociais e culturais. Então, estamos diante dos direitos sociais, econômicos e culturais. Está aproximar o microfone? Sim. Exato. Então, neste sentido, e sublinhei na minha segunda nota aqui apresentada, que esses são direitos que dependem de uma prestação positiva do Estado. Diferente dos direitos civis e políticos, e aqui o Dr. Feijó também fez referência numa das suas notas, diferente dos direitos civis e políticos da primeira geração, sobretudo, aqueles que não dependem da atuação do Estado, ou seja, até requerem a abstenção do Estado. Então, tenho um direito à manifestação, eu só quero que o Estado se abstenha. Eu tenho um direito, tenho a liberdade de informação ou comunicação, eu só quero que o Estado me assista, se abstenha. Então, esses direitos não precisam de uma ação positiva da parte do Estado. Antes, pelo contrário, precisam de um comportamento negativo, juridicamente falando, comportamento negativo, não agir. Então, em relação aos direitos sociais, econômicos, sociais e culturais, estes já estão alicerçados naquilo que chamamos prestações positivas do Estado. E estes estão armadilhados. Eu gosto de usar essa expressão provocativamente, porque quando olhamos para esses direitos, quando desenhamos a execução destes direitos, muitas das vezes, nem sempre, muitas das vezes nos esquecemos do texto normativo, não é? Que está lá no artigo 28 também da Constituição, quando diz:
No número 1, não é propriamente o que eu quero dizer, é o número 2, mas eu parto já desde o número 1. Força jurídica, não é? Sim. Os preceitos constitucionais respeitando seus direitos, liberdades e garantias fundamentais são diretamente aplicáveis e se vinculam a todas as entidades públicas e privadas. Isto em relação aos direitos civis e políticos. Agora, em relação aos direitos sociais, os direitos econômicos, sociais e culturais, estamos diante do número 2, não é? O Estado deve adotar iniciativas legislativas e outras medidas adequadas à concretização progressiva e efetiva de acordo, e é aqui, e esse é o ponto, não é? De acordo com os recursos disponíveis dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas aí tem limites, doutor. Tem limites desse princípio. Sim. Vou chegar esse lá. de acordo é muito importante, sim, mas também nós temos estado a ver que quando há essa tal parte que o doutor está a dizer ali no artigo 28, que é muito importante, nós estamos a ver a violação tremenda no princípio da igualdade. Doutor Bueno, eu chego lá. Então, eu digo sempre armadilhados aqui. Por quê? Porque sempre que exigirmos a execução dos direitos econômicos, sociais e culturais, qual é a resposta que nós temos da parte do Estado? De que não há recursos disponíveis e tem uma base legal para o efeito. Agora, como é que se deve contornar? Porque em direito e em sociedade nós devemos saber o que são normas, mas além das próprias normas, como vamos ultrapassar ou que mecanismo há para contornar essas normas, que mecanismo há, e inclusive tenho estado a trabalhar e por acaso... Permita mesmo, doutor Agnaldo, há igualdade de oportunidades na escola, na profissão, gênero, trabalho e condições para que não seja vedado ou limitado por qualquer tipo de discriminação, como descreve a Constituição da República? A discriminação que se refere, acho que estamos no artigo 76? Não. Exato. Tem referência ao artigo 28. Sim. Não, mas antes disso, o princípio da igualdade como tal, não é? 23. Antes disso, o princípio da igualdade como tal. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. E nós temos estado a discutir na academia e talvez o problema esteja ali. Ou pode estar. Então, muitas das vezes, a nossa opinião, e há muitos que formaram a opinião sobre isso, o texto não deveria ser propriamente todos são iguais perante a Constituição e a lei. Não é propriamente algo adquirido. É uma pretensão. Todos devem ser iguais. Não são. Mas todos devem. Socialmente, as pessoas não são iguais. Não, doutor, eu acho calma. Socialmente. Enquanto cidadãos, doutor, diga-se de passagem que todos nós, enquanto cidadãos pertencentes à República de Angola, somos iguais. Ninguém, exatamente, é nesse sentido. Enquanto cidadãos, enquanto cidadãos, eu não sou superior nem inferior ao doutor. Enquanto cidadão, é nessa perspectiva. Então, não é um dado adquirido. Do ponto de vista de cidadania, todos devem ser iguais perante a lei. Bom, isso é uma questão de dissertação e provavelmente vamos concordar aqui. É normal que assim seja. Para terminar mesmo, sim. Deixa-me só que eu avance para a questão que eu estava a tentar colocar. Então, é preciso que existam mecanismos constitucionais que contornem essa desculpa, porque não pode o Estado sempre dizer que os recursos não estão disponíveis, não há recursos para a realização de. Então, deve haver alguma forma de exigir do Estado que demonstre que ele não tem tais recursos. E veja, a última alteração pontual, ou seja, a alteração pontual da Constituição, creio eu que no seu artigo 198, já vem uma questão que é muito diferente, não diríamos, mas já muito importante daquilo que se preconiza, portanto, a este nível. Temos aqui, só um instante.
Aqui. Objetivos e princípios fundamentais. Sim. Eu vou propriamente para já o número 2. O número 2. Rapidamente, doutor. A administração pública prossegue, nos termos da Constituição e da lei, o interesse público, devendo, no exercício da sua atividade, reger-se pelos princípios da igualdade, legalidade, justiça, proporcionalidade, imparcialidade, atenção, a este ponto, Mas, boa governação. doutor, há um casamento entre a escrita e a praticidade? A escrita é sempre o que se pretende. Agora, a realidade é aquilo que é. E daí que, filosoficamente, dizemos que há sempre uma distância entre o logos e o ergo filosófico. Então, nós não podemos pensar que, tal conforme está escrito, é assim que nos encontramos. Não, claro, isso é uma pretensão. Não. Isso é uma pretensão. Obrigado, É uma pretensão. dessa, doutora Quanto Aguinaldo. mais próximo disso estiver, melhor. Voltamos dessa, doutora Aguinaldo. Ok, Doutora Aguinaldo, obrigado. seu ponto de vista? Ora, eu acho que caminhamos para aquilo que é o objetivo da nossa conversa. E importa aqui referir e transmitir essa mensagem para quem nos está a ouvir. Nós precisamos perceber precisamos deixar claro que o que está escrito, tal como foi dito, é a pretensão. Mas Não devia ser. Não. O que eu quero dizer é, o que está escrito é o que se desenhou que deve ser feito, ou que deve ser a realidade. Mas atenção que a aplicação, e depois aqui há uma outra nota a fazer, as normas precisam de ser reveladas na sociedade para que quem recebe possa se simpatizar com ela, passo o termo, e cumpri-las. Do outro lado, existe quem aplica as leis, ou quem fiscaliza o cumprimento das leis, que deve criar as condições para a sua aplicação e cumprimento. Portanto, como dizia, precisamos passar lá para casa, ou para quem nos está a ouvir, de que não podemos ficar com a falsa ideia de que sim, existem normativos, desde a Constituição e outros, e que no dia seguinte, a sua publicação ou a sua entrada em vigor, nós teremos uma sociedade a ser regida de forma rigorosa e perfeita, tal como está na lei. Portanto, é preciso olhar aqui, por exemplo, para a questão da maturidade da nossa nação. E quando se fala de nação é quem governa e quem é governado. Portanto, nós temos uma governação constituída por cidadãos, por compatriotas que, de algum modo, precisam de amadurecer também para aquilo que é o domínio e aplicação correta das normas da nossa Constituição. E, do outro lado, temos nós, o Zé Povinho, como se diz, que também precisamos de estudar um bocadinho mais, e quando falo de estudar um bocadinho mais a nossa Constituição, não passa necessariamente por irmos para a academia, enfim. Nós precisamos hoje, e é como eu tenho estado a passar aos meus alunos, precisamos perceber que o cidadão normal é aquele que se preocupa ou deve se preocupar com o conhecimento dos seus direitos e deveres. Portanto, não basta apenas ficarmos fechados dentro de casa e sabermos que, como filhos ou como pais, temos direitos e deveres, mas somos todos membros de uma comunidade chamada Angola, que é regida por uma Constituição. E o cidadão, doutor, não tem este princípio fundamental? Eu diria que estamos ainda numa cifra muito preocupante. O cidadão angolano ainda não tem conhecimento, primeiro, da existência de uma Constituição, nem vou falar do conhecimento da existência de um ordenamento. Nós ainda estamos aquém da realidade, ou seja, de forma estatística, eu acho que estamos abaixo de 50% de angolanos que conhecem a Constituição e conhecê-la principalmente na vertente de direitos e deveres. E os que conhecem, doutor, não estão interessados em fazer, levar a conhecimento de todos e levar a cumprir mais ou menos o essencial do que nela contém. Fala-se das nossas autoridades, dos nossos dirigentes conhecem a nossa Constituição, dominam muito bem, mas eles não fazem de acordo com a Constituição. Por causa do lado inocente e leigo da comunidade. Bom, eu diria, exatamente, que isso é tudo consequência da nossa imaturidade jurídica, política e social.
porque efetivamente um cidadão bem educado, e volto a referir, cidadão governante ou governado, um cidadão bem educado não se remete a essas violações que ainda são verificadas. Então, penso que temos ainda um longo caminho pela frente. Somos uma nação jovem. Não devemos relaxar diante disso tudo, mas, como dizia, precisamos passar para quem nos ouve que não vamos ter ainda, vá lá, hoje ou amanhã, um Estado perfeito tal como está na lei. Entenda-se perfeito, um Estado que deveria ter uma condição, deveria apresentar uma condição social melhor para os seus cidadãos, um Estado que deveria acolher melhor os seus cidadãos, um Estado que deveria violar menos os princípios constitucionais e, portanto, vamos precisar, e aliás, é só olharmos para as nações mais maduras que precisaram de, sei lá, 100, 200, 300 anos para que pudessem então aplicar e cumprir com mais rigor aquilo que está nas suas constituições. Muito obrigado, Dr. Ildefonso. Rapidamente vamos ver, já 9 em todo o país, mas ainda tem o uso da palavra o doutor Feijó. Exatamente. Exato, em relação à mesma questão, a relação dos 3 artigos, para então chamarmos o chamado vídeo lá do outro lado. Exatamente. Na verdade, eu divisei algum extremismo no pronunciamento do Dr. Boano relativamente à concretização dos direitos que constam dos artigos 76, 77 e 78. O artigo 28, chamado aqui pelo Dr. Agnaldo, de facto, é fundamental para efeitos de concretização dos chamados direitos econômicos, sociais e culturais. Havendo efetivamente exiguidade de recursos, torna-se impossível nós atingirmos o chamado pleno emprego, né? Que a Constituição, quando faz referência, por exemplo, do direito ao trabalho, garantir a todos. Na verdade, o ideal é que ou houvesse pleno emprego, ou pelo menos o índice de desemprego fosse diminuto. Entretanto, essa questão do direito ao trabalho ou ao emprego depende de uma série de fatores inerentes à realidade econômica que impedem, efetivamente, que da parte do Estado haja concretização deste direito, tal como vem previsto na Constituição da República de Angola. Falou-se aqui também da questão da igualdade, da não discriminação. É importante aqui dizer que o legislador angolano, no caso, o legislador penal, olhou para a discriminação como um facto tão grave a ponto de criminalizá-lo. Quem discrimine alguém em razão do seu credo religioso, da sua raça, etnia e tudo mais, no âmbito desta relação entre trabalhador e empregador, esse incorre numa responsabilidade criminal. Isso está previsto no artigo 212 do Código Penal. Então, portanto, essa questão da discriminação é uma realidade muito séria e fez com que constasse do atual Código Penal que começou a vigorar no ano de 2020. É importante aqui também fazermos referência de que há uma fraca divulgação, diga-se de passagem, da Constituição. Ou seja, por quê, doutor? Nós temos que trabalhar, porque foi dito aqui que poucos cidadãos conhecem a Constituição e a dominam. A maior parte
peço desculpas, a maior parte dos cidadãos, infelizmente, não tem domínio desta lei fundamental. E nós não podemos, se calhar, falar das leis infraconstitucionais. Então, os órgãos do Estado têm que trabalhar arduamente no sentido de levar ao conhecimento da maior parte dos cidadãos a existência desta lei fundamental e fazer com que cada um dos artigos, de mais de 200 artigos existentes nesta lei fundamental, sejam efetivamente conhecidos. E tem havido sinais de divulgação da Constituição, porque já temos, por exemplo, só a título, sim, para uma referência breve, nós temos já a Constituição traduzida, por exemplo, em algumas línguas nacionais. Isso possibilita efetivamente a divulgação da Constituição para permitir que efetivamente, sobretudo relativamente àquilo que são os direitos, liberdades, garantias e deveres fundamentais dos cidadãos, isso seja efetivamente uma realidade. Doutor, agora, ao nível... Para terminar bem. Exatamente. Para terminar, o que tem estado a criar algum debate no seio dos cultores do direito constitucional tem essencialmente a ver com o sistema de governo, o sistema político vigente no nosso país. Isso é que tem feito correr vários rios de tinta. O sistema político é que tem efetivamente sido a questão fraturante em relação à Constituição que nós temos hoje. Muitos defendem que o modo de eleição, por exemplo, do presidente da República não é efetivamente o mais correto. Outros fazem referência de uma panóplia de poderes que o presidente da República tem previstos nesta Constituição, a ponto de, dizem esses cientistas, de interferirem efetivamente no normal funcionamento dos demais poderes. Então, são essas questões que têm estado na ordem do dia, mas importa aqui dizer que, doutor Moano, o presidente não pode tudo, isso é literalmente mentira, o doutor sabe disso, o presidente não pode tudo, existem 3 poderes, 3 órgãos de soberania que estão previstos no bolso na Constituição da República de Angola, artigo 105. Não fica ligado ali, a Constituição está a piscar à direita e nós estamos a andar à esquerda. Doutor, permita mesmo, terminar o tempo do primeiro bloco, vamos discutir no outro. Vamos avançar. Permita mesmo. 92385-0808, o padre Abel Vingo fez algumas questões, mas poderei lê-las depois da interação que estão do Vingo. 92385-0808, a Constituição como lei fundamental do Estado angolano. São convidados para esta edição o Dr. Ildefonso Cândido, politólogo e professor de Direito, o Dr. Agnaldo Jonas, jurista e docente universitário, também o Dr. Lício Feijolo, consultor e assessor jurídico. Nos comentários, como sempre, o Félix Boano, 92385-08, bom dia. 92385-0808, está linha aberta, vamos a 8 minutos. Olá, bom dia. Estamos a ouvir quem fala aí a partir de onde? Estamos a ouvir quem fala aí a partir de onde? 92385-0808, portanto, do Senado, está a linha aberta acima do 20, da Constituição, como lei fundamental do Estado angolano. Bom dia. Prazeroso tê-lo do outro lado. Seu nome, fala-nos a partir de onde? Seu contributo, companheiro.
Nós agradecemos a especialidade do lado do nosso convite. Deixei a distribuição de mulher fundamental do Estado angolano, o tema está sendo abordado, está a ser abordado. Bom dia, quem fala é a partir de onde? Alô, bom dia. Bem-vindos ao Giga 4. Seu contributo, companheiro.